Gêmeos, bem-vindo a outra leitura. É uma leitura para Gêmeos, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. É uma leitura semanal, tá? Pra gente ver um recadinho aí pra semana. E aí, essas leituras semanais, elas são atemporais. Quer dizer que para cada um pode estar acontecendo em um momento diferente da vida, tá? Para alguém tá acontecendo agora, essa semana. Para outros vai ser quando tu chegar nesse vídeo. E é isso. Gêmeos. O que Gêmeos precisa saber? Os lírios. Os ratos. Mais uma, por favor. É só isso, os lírios e os ratos. Tá. Então, assim, se num tempo aí tu lidou com escassez financeira, se tu vem há um tempo lidando com certos tipos de coisa, certas dificuldades, enfrentando coisas que é como se tu tentasse de várias formas diferentes lidar e resolver. Parece que essa é uma semana meio que definitiva no que diz respeito a essas dificuldades que tu vinha enfrentando. Eu até comecei uma outra leitura, mas aí eu parou aqui e aí eu resolvi cancelar e recomeçar a leitura. E aí, mais uma vez, a energia da leitura que eu havia começado e não dei prosseguimento, ela está se repetindo aqui com essa energia dos ratos, mas como uma energia de resolução. Então, como se essa fosse uma semana definitiva para que a resolução de algumas coisas que tu vem já enfrentando há um tempo, elas possam ser resolvidas, encaradas, ou ao menos alguma uma solução meio que. É como se tu pudesse agora, de alguma forma, tu fosse começar a ver a solução para um problema que já vem te acompanhando há um tempo, que tu vem tentando resolver, mas que tu não estava conseguindo ainda ver ou o resultado disso que tu está fazendo, tu vê o resultado, repercutir o trabalho que tu está desenvolvendo na dificuldade que tu estava tendo. Então, vamos supor, é uma dificuldade financeira. Eu venho lidando já com dificuldade financeira há um tempo aí, há 2, 3 anos, sei lá, enfim. Tu vem lidando com isso, aí tu desenvolveu um projeto, uma ideia que vai te ajudar. Não, eu estou desempregada, mas então vou trabalhar por conta, vou começar a fazer isso aqui por conta para ganhar esse dinheiro. Mas aí é como se aqui tu tivesse trabalhando, mas tu não tivesse vendo o resultado disso. E aí agora essa semana ela fosse meio que definitiva para que tu comece a finalmente ver o resultado dessa coisa aí que tu tá esperando. Tá vendo aqui tem uma energia de movimento aqui, de movimentação, de eu já coloquei muito empenho, eu coloco muito empenho. É como se aqui eu não fosse deixar que nada, que, que barreira nenhuma me impedisse de realizar isso. O carro, para mim, tem muito forte essa energia de movimento, de realização, de ir para frente, de fazer acontecer, tá? E aí era um 6 de ouros aqui, que também me fala de abundância, de recebimento de alguma coisa. Minha música simplesmente parou de tocar. O 2 de espadas. A morte. É como se aqui
tu ainda não tá percebendo que essas coisas que tu julga que não são tão boas, ou que tu julga assim que são dificuldades, que tu não tá vendo a solução para isso, tu não tá vendo que a transformação ela já vem acontecendo há um tempo. Porque as coisas, quando as mudanças elas são quando as mudanças elas são perceptíveis, assim, quando elas são mudanças que realmente vão mudar efetivamente, que vão mudar de uma forma grandiosa a vida da gente, quando é uma transformação que abrange coisas maiores, ela não acontece da noite para o dia e ela não acontece de fora do externo para o interno. Então, eu mudei a minha realidade externa aqui e depois eu mudo o meu ponto de vista. O movimento é justamente o contrário. As mudanças, as grandes transformações na vida da gente, elas começam de forma sutil e do lado interno, para depois então o externo começar a refletir aquilo que já mudou dentro de nós. A morte me fala dessa transformação e me fala. Então tem essa coisa de deixar para trás ou questionar tudo aquilo que eu acreditei que eu era e todo o meu jeito de fazer. É como se essa coisa que acontecesse fosse fazer com que tu questionasse várias coisas profundas, várias coisas na tua vida. Mas que tu ainda não tá sentindo isso. Percebo que tu ainda não tá vendo isso que tá acontecendo. Sabe aquela. Eu vim de uma realidade. É como se alguém fosse. Eu vim de uma realidade onde eu precisava pedir algo para alguém para poder ter o mínimo. E aqui com essa transformação, com essa mudança, eu passasse desse de pedinte para alguém empoderado e até de certa forma não digo venerado, mas admirado pelas pessoas. Talvez essa admiração ela possa vir justamente desse movimento aqui de mudança que vai acontecer na tua vida. Então vai ser uma mudança tão grande, tão significativa que as outras pessoas, as pessoas que já te conhecem, que já conheciam, que conviviam contigo, elas vão notar essa mudança como algo que era alguém que, de certa forma, estava nessa posição de, até de se sentir um pouco inferior aqui, de depender de alguém de alguma forma, e aí passasse dessa condição para alguém até um exemplo a ser seguido. E essas coisas elas estão acontecendo porque é como se moralmente aqui tu tivesse te mantido mesmo nas dificuldades, mesmo quando tinha que, mesmo quando era só a escassez e a pobreza, tu te manteve firme, digno, fiel àquilo que tu pensava. Tu não desistiu, tu não desacreditou daquilo que tu estava fazendo, mesmo naqueles momentos mais difíceis, onde era muito mais fácil não acreditar do que seguir em frente, desistir do que seguir em frente. E por causa disso, porque eu sinto aqui que o teu trabalho ele não é um trabalho qualquer. Não é um trabalho qualquer. É até alguém aqui que pode trabalhar
com espiritualidade, talvez. Sabe o que eu tô vendo aqui também? Uma outra coisa que eu acho que eu nem sei. Bom, tem uma situação acontecendo, acho que isso aqui é meio que a parte, tá? Tem uma situação acontecendo que é como se tu não tivesse muito bem, entendendo muito bem o que está acontecendo, e aí tu acha que tu não tá envolvida. Tu acha que tu tem controle dessa situação. Só que na verdade, tu já tá muito mais envolvida do que tu pensa. Porque essa situação em específico, ela não é uma questão de, não que não seja escolha. Essa questão de escolha, de livre-arbítrio, tem umas tem aí um pouco, para mim é questionável, porque assim, nem tudo é livre-arbítrio. Claro que não. Nem tudo é. Tem coisas que sim, a gente pode usar o livre-arbítrio. Claro que sim. Só que tem coisas que não tem como. São coisas que a gente precisa passar. São necessárias que aquelas coisas estejam na nossa vida, independente, muitas vezes, da gente querer ou não. Então, nem tudo depende de livre-arbítrio. Nem tudo. As nossas atitudes, sim, mas coisas que nos acontecem, nem sempre a gente é responsável. Porque, assim, é muito duro também, muito pesado, a gente acreditar que a gente é responsável por tudo. Eu sou 100% responsável por tudo que acontece na minha vida. Tá, eu sou responsável pelas escolhas que eu faço, sou responsável pela minha vida. Agora, eu carregar esse fardo de que tudo é minha responsabilidade é algo muito pesado também. É importante que a gente tenha a noção que a gente não está sozinho aqui. A gente não foi largado aqui nesse mundo sem saber de nada, sem lembrar de nada e ponto final. Não. A gente tem um Deus que tudo sabe, que tudo é. Um Pai Celestial que está nos cuidando, nos direcionando, que está nos proporcionando oportunidades para reavermos coisas que precisam ser reavistas. Oportunidades de que a gente cresça, de que a gente pense, de que a gente se eleve, de que a gente melhore sempre cada vez mais. Então aqui tem muito esse questionamento aqui do livre-arbítrio e tem esse envolvimento em uma situação que alguém até não está nem entendendo muito bem o que está acontecendo, porque talvez em algum momento tivesse preconceito com essa situação, julgasse que isso era uma coisa que jamais ia fazer parte da tua vida e agora tu está envolvida nisso, ou tu está te envolvendo nisso, e aí tu não quer. Ou tu acha assim, não, isso aqui até tem um propósito, até reconheço que isso aqui possa ter um propósito, mas eu ainda tenho controle, então eu vou. Ai, desculpa. Eu vou cumprir, desculpa. Eu vou cumprir com esse propósito e aí eu vou sair fora disso. Só que está muito mais envolvido do que pensa, porque não é isso, é uma coisa que não depende do livre-arbítrio. Isso é uma coisa que está aí na tua vida porque precisa estar. E o que mais? O louco e o 9 de espadas, tá vendo? Esse um pouco desse medo, desse não perceber as coisas, porque é algo que é extremamente novo e estranho para ti. E é algo que muito provavelmente tu tivesse uma opinião formada sobre isso. E justamente essa opinião formada que tu tinha era de preconceito. E aí, o fato de tu estar te envolvendo numa situação que tu tinha preconceito faz com que tu fique nessa posição aqui de preocupação, de, de tristeza, de nervosismo, de sei lá o que é isso aqui, porque
Eu não sei o que vai acontecer, eu não sei o que, que essa situação quer me dizer, eu não sei o que, que essa situação está querendo me mostrar. Tá? Então, a gente tem duas situações aqui, né? Duas situações. Então, a gente tem dois grupos de pessoas aqui, dois grupos diferentes de pessoas, com histórias distintas. Tá. E o que mais? Então, vamos ver um conselho final. O rei de copas, a rainha de espadas e o 5 de copas. Tá. Essa última situação aqui que eu tava falando é o seguinte, ó. Isso aqui é um envolvimento com uma pessoa, tá? E aí, tu tá achando, tu tá entendendo, acreditando, com base em experiências tuas, em coisas que tu já viveu, tu tá tirando conclusões e julgando isso como as experiências que tu já viveu no teu passado. E aí, tu pensa assim, ó, não, já conheço esse tipo de gente, já sei como lidar com isso. Já sei que não é nada disso, porque eu já passei por isso. Eu já sei como é que é. E eu sei que no começo eu penso assim, eu penso assado, depois eu vejo que não era nada daquilo. Então, eu nem vou me envolver. Só que o nem vou me envolver, tu já tá envolvido. Tu já estás envolvido. E aí, provavelmente esse o já estou envolvido, o preconceito é porque pode ter uma terceira pessoa envolvida. Ou uma quarta, porque tem quatro pessoas aqui. E daí o preconceito, e daí essa preocupação com a moral da situação. Isso é certo, isso é errado. Isso é errado. Não devo fazer, então não vou fazer, não vou me envolver. Eu só vou resolver isso aqui rapidinho, só vou fazer isso aqui que eu quero rapidinho e depois eu. Só que as situações elas se apresentam na vida da gente porque a gente precisa, para que a gente aprenda com aquela situação. E nesse sentido, o preconceito, ele não é algo que vai te ajudar nesse momento. Não é com preconceito que tu vai resolver isso. Então, essa semana, muitos vão ter que se deparar com esse olhar para esse preconceito, se dar conta de que justamente o preconceito faz com que tu acredite que as situações elas são certas ou erradas, tá? E aí onde tu acha que tu tem controle é justamente onde tu já nem tem mais controle, porque a gente não tem controle de tudo. Isso é um engano a gente achar que a gente tem controle de todas as coisas, tá? Mas seja como for, é alguma coisa que vai estar aí reverberando essa semana para ti, no sentido de te mostrar que às vezes a gente ainda não está vendo a solução, mas elas estão aí. Então, o que, que acontece? Essa coisa que tu julga que ela pode. Essa coisa que tu julga que para ti é uma coisa errada, que tu tem até um preconceito, pode ser alguma coisa que vai. Uma situação que vai te trazer solução para uma outra área da tua vida distinta. Então, não descarte as coisas pelo teu preconceito. Analisa antes e entenda que nem sempre a gente tem controle de todas as coisas. É isso que eu vejo para vocês. Desejo a todos uma boa sorte. Fiquem todos com Deus.